A cultura é algo que está enraizado profundamente na identidade de um povo. Ela atravessa gênero, idade, raça e classes sociais. No Brasil, arte, música, comida, literatura, novela e esportes são coisas do nosso cotidiano. Há quem diga que algumas dessas expressões não são cultura, ou que uma determinada cultura é mais erudita, superior às outras. É o caso do funk, samba, do hip hop, expressões culturais muito conhecidas no nosso país, mas, mesmo com todo o seu valor histórico, ainda são desvalorizadas e alvos de preconceito. Por ter origem na periferia, essas expressões são vistas como uma baixa cultura, algo fora dos padrões ditos eruditos. A cultura está com a gente o tempo todo, 24 horas por dia, no modo como nos vestimos, no jeito que caminhamos, quando colocamos nosso fone de ouvido e até quando escolhemos o que vamos fazer em pleno domingo. Mas, mesmo estando em todo lugar, ela é acessível a todos. De onde ela vem? Das cidades, dos morros ou do asfalto? Favelas, ruas e comunidades são os únicos locais onde se produz cultura autêntica. Em seu livro Cultura Brasileira, O que é, como se faz, o educador Aldo Vanucci é quem consegue explicar essa nossa companheira, a cultura. Podemos dividir as sociedades atuais em dois núcleos culturais opostos, a dominante e a periférica. A cultura dominante vem das elites, que buscam, por meio de seu poder socioeconômico, a dominação cultural, ou seja, buscam impor seus interesses por meio da cultura. Segundo Vanucci, as elites buscam a imposição de modelos culturais sobre outros grupos para camuflar as desigualdades e divergências da sociedade, numa tentativa de igualar a massa popular e apagar expressões culturais que divergem dos seus interesses. O nosso papel hoje é promover cada vez mais o acesso à cultura, democratizar, fazer com que as pessoas elas tenham acesso, que a cultura não aconteça só no centro da cidade, que ela possa estar em todos os lugares, que ela possa estar nas comunidades, que ela possa estar na periferia. Isso é tão real e presente que esse ano o tema da nossa Conferência Municipal de Cultura, que foi um tema estabelecido não pelo município, mas pelo governo federal, foi cultura, acesso e democratização. Isso demonstra o quanto nós precisamos chegar até as pessoas, fazer com que a cultura ela descentralize. A cultura dominante tem origem nas nossas heranças europeias, já a periférica tem raízes indígenas, africanas e de outros grupos marginalizados. E por marginalizados podemos enxergar uma cultura rica e acessível, mas que tem dificuldade em resistir diante da repressão da elite. O antropólogo Darcy Ribeiro descreve em seu livro Teoria do Brasil o impasse das comunidades periféricas que, segundo ele, vivem o drama de ser dois, buscando copiar a conduta da elite branca. Elas se veem em uma guerra de identidade cultural em busca de uma que as represente. Hoje a gente tem a grande manifestação da música negra, que hoje está tendo espaço dentro das grandes mídias. Hoje a gente tem políticas públicas falando sobre o povo periférico, falando sobre o povo negro. Isso é importante porque a gente se empodere da nossa cultura. Do nosso cabelo, do nosso jeito de vestir, do nosso jeito de falar, tem que ser respeitado. E se a gente respeita um lado da sociedade lá embaixo que fala o correto, se veste correto, correto entre aspas, né? Mas, respeitem a gente daqui também do jeito que a gente é. Então, é ao longo do tempo que a gente vai conseguir mostrar, o pessoal que mora lá no morro gosta de funk, gosta de samba, mas é um pessoal bacana. A cultura autêntica é frequentemente associada a expressões culturais que surgem de maneira genuína dentro de uma sociedade, refletindo suas tradições, valores e identidade sem muita influência externa. Ela pode ser vista como uma expressão pura e original das práticas culturais de um grupo. A cultura tradicional, por sua vez, são práticas e expressões culturais que são transmitidas de geração em geração, muitas vezes enraizadas em costumes e valores históricos.
A partir destes temas, a gente consegue explorar como as culturas autênticas são preservadas ou alteradas, como as tradições são transmitidas. Isso leva a discussões sobre a diversidade cultural, o impacto da globalização e as dinâmicas de poder na promoção ou repressão de diferentes expressões culturais. Ou seja, a cultura autêntica periférica se refere às expressões culturais que surgem nas margens ou periferias da sociedade, muitas vezes fora dos centros urbanos dominantes. A cultura dominante tem dificuldade em ser autêntica, pois não é pensada para ser um produto cultural. Com o tempo, ela assumiu um caráter capitalista e passou a priorizar o lucro em detrimento da autenticidade. Ainda há casos onde a cultura de massa pode ser autêntica, mas na maioria das vezes ela é genérica. Aqui em Florianópolis temos diferentes núcleos culturais. É uma sociedade com morros e bairros históricos com uma origem açoriana que vive perto do mar, além da forte presença da cultura dos indígenas que vivem no estado de Santa Catarina. Vale lembrar também da imigração europeia para Santa Catarina no século XIX, principalmente de alemães e italianos. Além de trazer seu povo, os alemães trouxeram a sua cultura. O evento que mais representa essa raiz germânica dos catarinenses é a famosa Oktoberfest. A festa movimenta mais de 300 mil pessoas, com danças, músicas tradicionais, pratos típicos, desfiles e as roupas a caráter. E não dá para esquecer da canequinha de chopp. O fato é, podemos falar que a Oktoberfest é a festa mais famosa de Santa Catarina, um evento que reproduz costumes e tradições de um país europeu no sul do Brasil. Nós temos uma identidade cultural muito forte, que não é só açoriana. Hoje nós temos aqui uma comunidade negra, nós temos os indígenas, nós temos colônias japonesas, italianas, alemãs. Então nós temos aí uma diversidade enorme de culturas e que todas contribuem para o município de Florianópolis. A cultura exerce uma transformação social notável nas periferias. Ao contrário da cultura dominante, que em sua maioria é feita para lucrar, a cultura periférica busca conscientizar sobre a identidade daqueles que tiveram suas origens propositalmente apagadas. A cultura chega onde a educação formal não chega. Ela permite um ciclo em que a comunidade se enxergue de uma forma, enxergue a sociedade de outra forma e a sociedade, por sua vez, enxergue a comunidade de outra forma. Por conta desse ciclo, surge um movimento em que a cultura de origem periférica se expande para outros meios, antes apenas ocupados pela cultura dominante. A escritora Heloísa Buarque de Holanda já dizia isso em seu livro Cultura como Recurso. A desigualdade social vai além de aspectos financeiros. A desconexão com a política e com a cultura também são formas de desigualdade, ou seja, o acesso à cultura é um instrumento eficaz de transformação. As escolas deveriam trabalhar as questões culturais não como algo isolado, né, mas como algo que permeia todo o currículo, né? Porque tudo a gente pode aprender e aprender de forma mais rica quando está relacionado com a vivência, né? Com a realidade social que a gente vive, com a realidade geográfica, enfim. Eu acho que é isso, né? A cultura, ela talvez um dos passos fundamentais, uma das coisas fundamentais para o poder público investir na área cultural é na valorização da cultura a partir da formação inicial do ser humano, do cidadão. Quando eu comecei há 12 anos atrás, um projeto de jiu-jitsu na comunidade, era uma casinha pequenininha, onde comportava no máximo 10 alunos, e a primeira aula tinham 8 alunos, e na segunda já tinham 23, e isso há 12 anos atrás. 12 anos para frente, agora, no presente, a grande maioria que fez o projeto comigo, de jiu-jitsu, de surf, estão encaminhados no mercado de trabalho, sabe? Do jovem aprendiz, estão trabalhando de maneira, às vezes, autônoma, vendendo roupa, tendo seu próprio comércio, trabalhando em algumas empresas, estudando, se formando. Então, quando eu falo, a gente planta a semente para que ela possa, a longo prazo, dar bons frutos. Mas eu acredito que não seja a longo prazo,
seja no curto prazo e de interesse de cada um. Eu posso falar que hoje a estatística hoje na comunidade dos jovens que têm o interesse de olhar para o outro lado, digamos, ruim que a sociedade às vezes nos apresenta, e como toda parte da cidade nós temos nosso problema institucional, né? E ele está aqui todos os dias, a todo momento, oferecendo, vamos falar oportunidade, por alguns momentos oportunidade, né? Para o jovem ter um lucro, ter um dinheirinho no bolso, para curtir um baile, para sair com a gatinha. E quando a gente começa a fazer um projeto dentro da comunidade com o surf, com o jiu-jitsu, essas interações assim, a gente começa a ter outro caminho. Não é por acaso que as culturas marginalizadas não recebem o mesmo apoio financeiro que as culturas de raiz europeia. Dependendo do interesse político, alguns grupos são mais favorecidos do que outros. Cara, a gente já teve muito apoio do governo do estado e faz uns 10 anos que esse governo do estado cessou separado, entendeu? E aí a prefeitura de Florianópolis, por ter uma característica maior aqui da escola de samba, a prefeitura de Florianópolis abraçou essa ideia. Então, a prefeitura de Florianópolis que mantém as escolas, literalmente com suas subvenções, né, que a gente fala. Cara, mas assim, eu posso falar porque o projeto Batucada da Unidos, cara, a gente está muito à parte das questões, assim, porque a gente acredita nos nossos sonhos e a gente luta por isso, entendeu? Eu acho, ainda fazendo uma crítica, a gente tem que ser justo a parada. Não adianta eu vir aqui e só falar, porque os caras não gostam da gente, porque o povo é contra a gente. Cara, e o que a gente está fazendo para ser diferente? O que a gente está fazendo para tocar o coração? Falei para vocês que a gente se preocupa com os jovens e bota os jovens para estar tocando aqui dentro, para que as famílias se renovem e assim vai indo, né? Então a gente luta por isso também. Então hoje em dia tem algumas escolas que já tentam se manter sozinhas, tentam fazer eventos, tentam fazer mais, faz trabalho social e aí chama as empresas para dentro para conseguir incentivos. Então ainda falta em algumas escolas isso. Acho que a gente ainda, infelizmente, depende muito do governo. E o governo tem que ajudar, tá? O governo tem que ajudar. Incentivo à cultura. Essa história aí de que tem que ser tudo privado é balela, cara. Esqueça isso. Tá? O povo que diz isso, tem gente dentro da escola que fala, não, tem que ser tudo privado, tem que ser privado nada. Porque ele incentiva o Oktoberfest, ele incentiva a FENARRECO, ele incentiva a marejada. Por que não vai incentivar o carnaval? É cultura, é povo. Essas questões e movimentos culturais eventualmente nos levam de volta à pergunta: a cultura autêntica é apenas produzida em espaços como favelas, comunidades e ruas? Eu penso que a cultura autêntica ela está em todos os lugares, porque em todos os lugares nós temos uma identidade. Cara, eu acredito que a arte ela não tem essa fronteira, né? A arte, eu acho que é o único instrumento que faz a socialização entre sociedade, cidade, lá embaixo, asfalto, e sociedade, comunidade, né? Como eles têm essa transformação de o próprio grafite é uma coisa mais de rua, mais periférica. Eu acho que com a autenticação das artes na cidade e as pessoas, digamos, da grande sociedade admirando as artes deles na cidade, eles trazem essa mesma proporção para dentro da comunidade, sabe? Tirando essa barreira de fato, tipo assim, ó, a arte que está na cidade é a mesma arte que está na comunidade. Então não tem diferença. A origem vem daí, de tudo que tu falou. Mas o samba é abrangente. O samba é muito mais do que somente essa cultura que vem lá de baixo, tá? Sou prova viva disso, posso dizer de cadeira. Tem parte da família carente, né? Não carente de passar fome, mas comunidade. Tem parte da família asfalto, total. E eu fui criado, não em berço de ouro, mas com boas condições. Mas hoje sou, graças a Deus, considerado um dos caras que mais é apaixonado pela arte. Então a gente pode romper barreiras. Claro que o lado da minha família aqui vem do samba, que tem a origem, que jogou, me facilitou para estar onde eu estou. Mas o samba, cara, ele não tem fronteiras, literalmente. Ele começa lá na comunidade, sim, lá é o berço, a gente tem que respeitar a cor negra, o pessoal que vem de baixo, que luta, que tem sua representatividade. Mas hoje o samba, ele floresce, cara, ele tá tanto no asfalto quanto lá em cima, pode ter certeza disso.